Olá a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, terceira edição desta semana, terceira edição ao todo também. Hoje íamos fazer o programa ali fora, no terraço, temos aqui um terraço cheio de sol, cheio de luz, só que fomos surpreendidos ali por uma máquina das obras. Não percebi ainda se era uma betoneira lá em baixo, a verdade é que está uma ruideira infernal e então ninguém ia perceber nada daquilo que eu estava a dizer, então viemos todos cá para dentro outra vez e estamos aqui no plano habitual. Tal como prometido ontem, hoje vou falar-vos do Vitória Sport Clube, do momento eleitoral, também da equipa que vai estar à disposição de Ivo Vieira para esta temporada. No final vou ainda passar os olhos pela história para vos falar da nova lei, da lei que o Governo quer fazer passar relativamente aos adeptos de futebol. No entanto, antes disso tudo, não quero deixar de vos lembrar que é muito importante que partilhem este espaço, que reajam a este espaço, que comentem, que façam perguntas. Volto a lembrar, todos os dias a nossa equipa de produção vai escolher uma pergunta para ser respondida aqui em direto no Facebook e podem fazer as perguntas para ser respondida em direto no próprio dia, tem que ser no Facebook, porque é no Facebook que estamos em direto, mas se as deixarem no meu canal de YouTube, se as deixarem na minha página de Instagram, se as deixarem no meu Twitter, elas também cá chegam e poderão ser respondidas depois. Em princípio será sexta-feira, amanhã vou dar novidades sobre isso, mas em princípio na sexta-feira, à meia da tarde, vamos fazer aqui um Q&A, um espaço um bocadinho mais alargado, com resposta às perguntas que não foram selecionadas no dia. Para já, importante mesmo é que vejam, que me façam chegar se estão a gostar, se não estão a gostar, o que é que acham que pode ser melhorado, que comentem, que façam perguntas, que metam like se gostam, que reajam com aqueles emojis irritados se não gostam e que partilhem. É importante que isto chegue também aos vossos amigos, porque só assim é que este espaço pode vir a crescer. Mas bom, vamos entrar nos temas do dia. Vitória Sport Clube em primeiro lugar. Foi com algum espanto na altura, já foi há algum tempo, que assisti à admissão, ao pedido de demissão ou à indicação de que não ia continuar Júlio Mendes como presidente do Vitória. Acho que Júlio Mendes fez um trabalho meritório. É verdade que o Vitória geralmente tem sempre aquele problema, quando faz uma época boa, na época seguinte deixa-se um bocadinho, e isto não é para usar a frase de Daniel Rodrigues, que um dos candidatos nas eleições, que disse que Júlio Mendes tinha deixado de embebedar pelo poder, o próprio Vitória me parece que se deixa embebedar um bocadinho pelo sucesso e geralmente a uma época bem sucedida acaba por seguir-se uma época com mais dificuldades e com resultados mais sofridos. Mas a verdade é que comparar o Vitória de hoje com o Vitória da altura em que Júlio Mendes assumiu os destinos do clube parece-me um exercício interessante e parece-me que o Vitória está hoje muito melhor do que estava nessa altura. Se poderia estar melhor, admito que sim. Com certeza alguma coisa pode ser feita para melhorar e é isso que vai Miguel Pinto Lisboa tentar fazer, com certeza. Foi ele o candidato eleito na última semana para presidir ao clube Minhoto, aquele que é um dos maiores clubes em termos de seguidores no nosso país, e isso é sempre de louvar. Ora bem, havia 3 candidatos para as eleições do Vitória e aquilo que me pareceu é que, claramente, era um 2 contra 1 quase, porque Daniel Rodrigues estava realmente, parece-me um bocadinho colocado à margem. Daniel Rodrigues era dos 3 o único que alinhava claramente com Mário Ferreira, e quem é Mário Ferreira é o acionista maioritário da SAD, e era Daniel Rodrigues aquele que dizia, e foi também o mais feroz nas críticas a Júlio Mendes, era aquele que queria colocar ou dar mais poder a Mário Ferreira, desde que de lá viesse também, como é evidente, mais dinheiro para poder ser investido na equipa de futebol. Do outro lado, António Miguel Cardoso estava um bocadito mais renitente e queria, claramente, blindar os estatutos da SAD e do clube, e o candidato que acabou por ganhar, com mais de metade dos votos, Miguel Pinto Lisboa, chegou inclusive a prometer que, se não houvesse um acordo total com Mário Ferreira, que tinha uma solução através de um empréstimo para comprar as ações que Mário Ferreira tinha, para que o Vitória pudesse voltar a ser dono dos destinos da sua SAD. Isto porquê? Porque Mário Ferreira, de facto, tem mais de 50% das ações da SAD do Vitória Sport Clube. Ora bem, o que é que foi decisivo, no meu ponto de vista, para a vitória de Mário Ferreira? Foi o apoio de António Pimenta Machado. António Pimenta Machado, para aqueles que são mais novos e que não se lembram, foi presidente mítico, lendário, do Vitória, desde muito jovem, desde o final da década de 70 até 2004, quando acabou por deixar a presidência do clube. Pimenta Machado continua a ser, em Guimarães, uma figura associada ao Vitória mais poderoso, e quem se recorda
do Vitória de Marinho Pérez, do Vitória de Paulo Autuori, aquele Vitória que no final da década de 80 chegou a discutir uma vez, inclusive, um campeonato com o Futebol Clube do Porto. Recorda-se também que foi nessa altura em que Pimenta Machado estava à frente dos destinos do clube. E isso, do meu ponto de vista, de facto, terá sido decisivo para que os vitorianos acabassem por eleger Miguel Pinto de Lisboa, com certeza também de acordo com as ideias que Miguel Pinto de Lisboa apresentava para o clube e com essa ideia de o Vitória voltar a ser dono dos destinos da sua SAD. Para já, é verdade que a equipa já não foi Pinto de Lisboa quem a fez, mas a equipa que está à disposição de Ivo Vieira também não me parece pior do que a do ano passado. Portanto, é uma equipa que, bem planificada, e parece-me que o treinador é bom, fez um excelente trabalho no Moreirense, mas a coisa bem planificada acabará por chegar para, pelo menos, fazer aquilo que fez no ano passado. Agora, seguramente que os adeptos querem mais e têm, para já, os olhos postos, por exemplo, no Sporting Clube Braga, o rival regional, que tem discutido mais diretamente com os três grandes, mas que ainda está uns degraus acima daquilo que vale neste momento o Vitória Sport Clube. Houve boas aquisições. O guarda-redes de Jonathan, que bem conhece Ivo Vieira da sua passagem pelo Moreirense, é uma delas. Depois há esta incógnita que é Bondarenko. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Veremos. Mikel, um médio-centro que já deu nas vistas no Vitória Futebol Clube, o outro Vitória, o de Setúbal. Um médio-centro que distribui bem jogo, é um jogador das escolas do Futebol Clube do Porto. Também André Pereira, que chega do Futebol Clube do Porto para a frente de ataque. São jogadores que podem, eventualmente, fazer esquecer as principais perdas, e essas, olhando para aquilo que foi a época passada, são três. Osório, defesa central, que regressou de empréstimo ao Futebol Clube do Porto. Mateus Oliveira, um médio, o filho de Bebeto, que regressou de empréstimo ao Sporting. Agora o Sporting ainda não sabe muito bem o que é que lhe vai fazer. E Tozé, o estratega, o principal criativo do ataque, que foi para o Al Nassr e, por isso mesmo, deixará de contar nos planos de Ivo Vieira. Veremos o que é que vai dar o Vitória. Pré-eliminatória da Liga Europa contra o Joanense 10 já vai dar uma primeira ideia, mas é no campeonato, é na Liga que as coisas vão ser mais duras, com certeza, para a equipa. Muito bem. Primeiro assunto arrumado, vamos ao segundo, e o segundo, quando já vamos com 7 minutos e 20, isto é terrível, o segundo assunto vai para a tal lei, já percebi que vou ter que voltar a ela amanhã, a tal lei de identificação dos adeptos, dos grupos organizados de adeptos que o Governo quer fazer passar e contra a qual está o Benfica. Ora bem, a primeira coisa que tenho a dizer sobre isto é que o Benfica não tem sido propriamente um clube muito colaborante nesta questão dos adeptos. Já se sabe que o Benfica, inclusive, acha que não tem claques organizadas, não as reconhece, não há dados dos membros nem dos No-Name Boys, nem dos Diabos Vermelhos, mas eu acho, e se recorrermos à história, e vamos falar de ID cards, de cartões de adeptos, nunca foi uma coisa muito bem acolhida, nem foi uma coisa que desse resultados, até porque não chegou a ser implementada no único país em que houve realmente a ideia de o fazer, que foi a Inglaterra. Falo-vos do final da década de 70, início da década de 80, o liganismo como expressão máxima daquilo que eram os problemas sociais da Inglaterra a que chegou Thatcher, com greves, com tudo isso, e a tentativa, depois do desastre de Heysel, em que os adeptos do Liverpool, na final da Taça dos Campeões Europeus contra a Juventus, fizeram aquilo que fizeram, causaram inúmeras mortes, em que o governo de Thatcher, através do seu ministro dos Desportos, Colin Moynihan, tentou fazer passar esta lei dos cartões de adeptos. A coisa foi muito polémica, nunca foi bem aceita, e só outra tragédia, depois a tragédia de Hillsborough, também envolver o Liverpool, mas desta vez, algo que depois se concluiu, sobretudo com culpa da polícia, mais mortos, e só depois da tragédia de Hillsborough é que veio o relatório Taylor, e o relatório Taylor, que levou à modernização de tudo o que são os estádios de futebol em Inglaterra, deixou cair os tais cartões de adeptos, achou que não faziam sentido, porque o importante era aproximar os adeptos dos clubes e do futebol em si. Ora bem, como é que isto foi feito? Novos estádios, circuitos de televisão, e tudo isso em Portugal, mal ou bem, a verdade é que já existe. A questão é que, portanto, eu também estarei pronto a dizer e a reconhecer que os cartões de adeptos podem não ser aquilo que o futebol português precisa neste momento. Não concordo com as justificações apresentadas pelos que se opõem a esta lei, não acho que esteja aqui nenhuma violação
da liberdade individual ou da liberdade de associação, conforme tem vindo a ser argumentado, porque se assim fosse, também os clubes não podiam exigir aos seus sócios, aos seus adeptos que se transformassem em sócios para ocupar determinadas posições no estádio. Mas percebo, e acho que podemos voltar a este assunto um dia mais tarde, que a implementação dos tais cartões de adeptos pode não ser uma medida positiva para aquilo que se quer no futebol. Muito bem, vamos então passar, porque o tempo já vai longo, para a pergunta do dia. A pergunta de hoje é enviada pelo João Castro. Olá, João Castro. Obrigado pela interação, que pergunta que valências diferentes um jogador como André Pereira pode trazer à frente de ataque do Vitória Sport Clube. Hoje temos muito vitórias, já estamos a ver. Temos mesmo uma emissão para aqueles que estão sempre a dizer que só se falam sempre dos 3 do costume. Ora bem, André Pereira é um jogador, primeiro, saquioso de afirmação. É um jogador que chegou a ter alguns minutos na Taça da Liga, então jogou bastante pelo Futebol Clube do Porto na época passada. Porque era preciso ter o tal contingente de jogadores formados no próprio clube, e isso é importante. É um jogador que quer afirmar-se, que quer mostrar serviço. É um jogador que tem velocidade, que tem presença na área, que tem golo, mas não tem tido aquilo que lhe falta, que é continuidade. No ataque do Vitória, ele pode vir a ter precisamente essa continuidade. Falta perceber ainda como é que vai querer utilizá-lo exatamente o Ivo Vieira, se mais como avançado de referência ou se mais como avançado móvel, mas de qualquer modo parece-me que pode vir a ser um jogador muito importante nesta equipa do Vitória Sport Clube. Muito bem, terminamos o espaço de hoje. Amanhã vamos cá estar outra vez, à mesma hora, e aquilo que vos quero pedir, mais uma vez, é que interajam. Comentem, façam like, emoji irritado, partilhem. É muito importante que partilhem o Futebol de Verdade para que ele possa chegar a mais gente. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã.